Bom dia, aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos começar com o nosso abraço virtual. Gostoso estar com vocês. Através de um celular, de uma câmera, a gente pode estar junto. Isso é muito especial. Gratidão, né? Estarmos gratos à vida por estarmos aqui, sobrevivendo e respirando. Hoje a gente vai falar sobre os sentimentos, sentimentos opostos. O sentimento seu particular é um, o do personagem é outro, completamente oposto. É claro que não é tão fácil isso. Por exemplo, é um dia que você esteja triste, mal, e você tem que fazer uma comédia, e você tem que fazer um personagem expansivo, animado. O que eu posso falar de cara para vocês é que o teatro salva nesse sentido. Já aconteceu de eu não estar bem com várias questões e ir fazer um trabalho que me coloca para cima e esse trabalho melhorar o meu humor, melhorar meu coração, eu ficar um pouco melhor, eu me sentir melhor a partir do trabalho. Então, muitas vezes, você vai falar, ai, mas como é que eu consigo ser expansiva, ser animada ou fazer uma comédia numa hora triste? É uma concentração gigantesca, não tem jeito. Vocês já repararam que quase toda aula, em algum momento, eu falo da concentração. A concentração, essa atenção nossa no nosso trabalho, ela é absolutamente necessária em todos os momentos. Quanto mais a gente tiver concentrado, mais a gente consegue não se abalar pelo que estiver acontecendo à nossa volta. Então, por exemplo, agora está tocando o telefone. É lógico que eu não vou atender porque eu estou falando com vocês. E vocês são mais importantes do que eu atender o telefone agora, porque eu me preparei para isso e estou aqui com vocês. Então, a concentração de estar aqui com vocês faz com que eu não me abale pelo que está acontecendo. E eu só falei disso para mostrar para vocês a questão da concentração e do sentimento oposto, né? Existe uma coisa na nossa atuação que são, que nem a gente estuda, acho que é em física, dos vetores, os vetores opostos, como se um estivesse indo para baixo, outro para cima, um para um lado, o outro para o outro. Que é o seguinte, é, às vezes, explicando um pouco isso, existem cenas que um personagem ama o outro, mas ele acha que vai dar tudo errado se eles se relacionarem. Ou não vai dar certo porque um dos personagens é casado. Então ele tem que demonstrar o amor verdadeiro pelo outro, mas ao mesmo tempo tem que demonstrar que ele não quer ficar com o outro. Então são dois sentimentos opostos aí. Eu não posso demonstrar que eu te amo, mas eu te amo. Então não é fácil. É uma concentração e é um pensamento na hora que eu tô olhando para você. É o amor e ao mesmo tempo não poder se jogar e se entregar a esse amor. Então, isso são reações opostas, são vetores opostos no próprio personagem. Uma mãe que ela, por alguma situação bem grave, lógico, ela precisa fazer de conta que seja, vamos colocar uma cena aqui que aconteça no, no,
na época da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. Uma mãe, ela tá próximo da filha dela, que é pequena, e aí vamos supor que um soldado nazista fale, ela é sua filha? Porque se for sua filha, vai ser presa também. E aí você tem que negar, você, a mãe, tem que negar que a sua filha é sua filha para que ela não seja presa com você. Então, é sua filha? Não. Não é mesmo? Não. Você tem que dizer não para o fato da sua filha ser sua filha. E isso não tem nada mais cruel para uma mãe. Então, assim, às vezes o personagem ele tem esses dois sentimentos nele. Que seja, às vezes é um vilão que está querendo prejudicar o outro, mas que está querendo prejudicar o outro porque inveja o outro. Não sei, eu nunca fiz Iago em Otelo. Mas será que o Iago não inveja o talento e o poder de Otelo? Tudo que ele conquistou? E, portanto, ele tem inveja de Otelo? É a peça Otelo de Shakespeare. Para quem não sabe, tem um personagem que é o grande vilão, que é o Iago. Será que o vilão não inveja o protagonista? Então, isso dá um sentimento oposto de vetores opostos no personagem. E aí, voltando ao que eu estava falando, pode acontecer o contrário também. Você tá dos sentimentos opostos. Eu estou num sentimento, o personagem em outro. Eu posso estar, nossa, super animada, super feliz, curtindo a vida, só tendo coisas maravilhosas da vida, e eu vou ter que fazer uma cena de morte, de tristeza e tudo mais, e que eu tenho que chorar. Ai, como é que eu vou chorar se eu tô numa. Não tô na vibe de chorar. Primeiro lugar, em cena, a gente não força sentimentos, como a gente já conversou. Aí você vai se concentrar, boa e velha concentração, né? Vai estudar como você estudou o personagem, releu o texto, se for possível. Antes de entrar em cena, pensa no texto, faz as caminhadas que o personagem faz em cena antes de começar a peça, como concentração. Uma das formas de concentração que eu faço, quase todas as vezes que eu vou fazer uma peça, mesmo que eu faça a peça há 200 anos, é fazer, da peça começar, as caminhadas pelo cenário que a personagem vai fazer. Aquilo me ajuda a concentrar. Então, assim, se eu tô super animada, eu vou fazer uma coisa extremamente dramática e tensa, eu me concentro. Eu coloco, às vezes, uma música clássica que me leve àquela atmosfera do trabalho que eu vou fazer. É um cuidado que você tem que ter exatamente com o personagem e a peça. E, acima de tudo, concentração. Às vezes você tem aquela situação também de você vai fazer em cena personagem que você é irmã de uma atriz com quem você brigou e que vocês se detestam. Difícil, ruim, mas acontece. Ou vocês, se vocês brigaram, mas você gosta dela, não é tão difícil. Mas se vocês brigaram e você detesta ela, aí é aquela coisa, você tem que estar extremamente concentrado no personagem para naquela hora abraçar ela, aquela hora da cena que as irmãs se abraçam e falam que se adoram, você vai abraçar essa atriz que você detesta e se concentrar de que ela é a sua irmã querida e amada. Eu vou contar uma coisa para vocês, às vezes, falando sério, às vezes num momento como esse, que você vai abraçar uma pessoa que você não gosta para a cena, você começa a gostar daquela pessoa.
Como é isso, professora? Você olhou para ela como se fosse a sua irmã ali, né? Ah, eu gosto da minha irmã na peça, então olho com amor. Aí você vai e abraça. Nesse abraço, você percebe que você não quer mal àquela pessoa. Então, às vezes, o teatro é que você pode não ser melhor amiga, mas que você não odeia. Então, às vezes, o teatro também ajuda a gente a entender os nossos sentimentos, ajuda a gente a lidar com os nossos sentimentos. Na peça A Escada que eu fazia, tinha uma cena que eu, no finalzão da peça, a minha personagem e outros personagens, a gente ficava olhando os nossos pais na peça, um senhor e uma senhora, que eram dois atores que faziam nossos pais. Eles indo embora e tinha um efeito de luz muito bonito nesse momento. E sempre que eu via aquilo, eu imaginava os meus pais, porque na peça eram os meus pais indo embora. E na época eu tinha meu pai e minha mãe vivos. Eu lembro que era muito duro esse final. Eu estou falando isso porque, assim, de alguma forma, aquele momento da peça A Escada me preparou para anos depois a partida do meu pai, que não foi fácil. Então, às vezes, um sentimento ali do personagem que é oposto ao que a gente teria, o que é diferente do que a gente teria, acaba ensinando a gente a lidar com alguns problemas, com algumas situações da nossa vida. Tanto nos relacionamentos de amizade, de amor, como na perda de um ente querido, às vezes. Então, assim, o que faz um sentimento oposto que eu estou não interferir de uma forma errada, equivocada, no sentimento que eu tenho que ter na cena é a concentração e o pensamento condizente ao do personagem. Um pensamento que seja parecido, transformar o meu pensamento que está para outro lado no que o personagem precisa. O sentimento ele vai nascer de um pensamento também. Então eu preciso pensar corretamente o personagem para sentir aquilo. É claro que vão existir casos extremos que a gente não consegue fazer isso. E tem casos extremos que a gente consegue fazer isso. E consegue fazer bem. Cada caso é um caso. O caso de ter falecido alguém na sua família. É, não vou nem falar uma coisa dessa. O caso de você estar com um problema, alguém alguém próximo de você tá com, sei lá, tá com um resfriado forte, ou tá de cama, não tá se sentindo bem, e você tem que ir lá fazer uma peça que tá tudo ótimo. Você não pode se culpar, é o seu trabalho. Se você trabalhasse num banco, você ia ter que ir ao banco. Se você trabalhasse na vendinha, você ia para a vendinha. Se você trabalhasse na feira, você ia à feira. Então, você não pode se culpar, é o seu trabalho. Ah, mas eu estou só fazendo um curso de teatro, por exemplo. Não, é um trabalho. Ser ator, ser estudante é um trabalho. Então, se concentra no trabalho e tenta fazer da melhor maneira possível, sabendo que se você estiver concentrado e tiver amor ao que você faz e respeito a quem faz com você, você consegue realizar um trabalho correto, bacana e dá tudo certo.
mas isso depende de você ter um compromisso com você mesmo e com o outro. Esses sentimentos opostos, tanto por se dar bem ou não com alguém que você faz uma cena, às vezes se dá bem até atrapalha, porque às vezes você se desconcentra em cena com aquela pessoa que vocês sempre fazem uma brincadeira, uma gozação, aí vocês acabam se desconcentrando e você e o teu amigo se divertem mais que o público. E isso também não é legal, aliás. Às vezes você fez uma piada interna ali com seu colega, só vocês dois estão achando legal. E o público não está se divertindo, então tomem cuidado. Também com o oposto. Aí eu me dou tão bem que a gente brinca só nós. Não, tem o público vendo a peça. Então respeitem o público e o público tem que se divertir. A gente tem que fazer o nosso personagem ali. Então tudo sai da concentração, de uma respiração, de um estudo, tudo é isso. Para vocês entenderem e separarem quem é a Mayra e quem é a personagem. O que eu preciso segurar na Mayra para fazer a personagem, seja o dia que for, o momento que for. Agora, saibam, lógico, existem momentos extremos que é muito difícil. Mas para isso a gente tem os amigos de cena, tem o diretor ou a professora, e a gente consegue juntos resolver alguma situação mais difícil de estresse. Mas, sobretudo, saibam, o que você é e o que o personagem é são coisas distintas, podem ser parecidos, mas não iguais. Então, quando você vai fazer o personagem, lembrar que o pensamento, o sentimento é do personagem. E aí vocês se concentram para aquele sentimento daquele momento. Seja ele mais alegre, que tal o seu, seja ele mais nervoso, mais triste, se concentrem. Nem que seja para pegar um momento à parte, pensa, reflete sobre aquele trabalho, vai lá e faz. E confiem sempre, porque vocês podem fazer trabalhos maravilhosos, mesmo estando com sentimento totalmente oposto. É concentração, dedicação e consciência do que se está fazendo em cena. Um abraço, até a próxima aula e se protejam. Máscara todos os dias, pois não acabou a pandemia.